Boa noite, minha gente. Hoje é sábado, 11 de janeiro de 2025. Eu tô aqui em casa depois de uma sexta-feira muito movimentada. Ontem eu fui para um casamento de uma amiga peruana com um belga. Foi muito bom, diga-se de passagem. Um casamento onde me diverti bastante, dancei até o chão. Não, tô brincando. Mas foi muito bom o casamento, me diverti muito. Consegui dançar ali várias músicas do Brasil, né, que tocaram, músicas como Lambada, essas músicas assim mais clássicas nossas. Foi muito bom. Mas eu fui dormir muito tarde ontem. Nossa, cheguei cansada, cheguei acabada em casa. Então, acabei esquecendo de gravar, porque eu queria gravar ontem esse episódio, mas, como eu falei, tinha outras prioridades em mente. Então, hoje eu vou gravar sobre as gafes que eu cometi. Bom, aqui esse episódio é o episódio 3 do meu podcast e eu vou dar continuidade à minha história aqui na Bélgica, tá bom? Então, não sei aí quantos episódios essa temporada vai ter, né? Porque eu quero contar tudo assim, em bastante detalhes, até para ajudar quem tá vindo para cá ou quem acabou de chegar e quer saber como é que é a vida aqui fora, tá bom? Então, voltando ali para a história, já contei para vocês a minha saga para chegar aqui na Bélgica, eu já contei para vocês também algumas das coisas que aconteceram aqui, alguns dos perrengues que eu passei assim que eu cheguei, e hoje eu vou contar duas gafes que eu cometi, que eu aprendi uma lição delas. E pra quem mora aqui na Bélgica, ou quem mora na Europa, vai falar assim: ah, que menina mais sem noção, eu já sabia disso há muito tempo. Mas pra quem chega aqui do Brasil, vai entender o que eu passei. Bom, primeira coisa, eu quero falar pra vocês que a maior parte da Bélgica tá coberta de neve. Tá tudo branquinho. Hoje, quando eu dirigi, o casamento foi em Limburg, então eu dirigi de Limburg pra cá, pra Antuérpia. E, nossa senhora, foi um perrengue dirigir porque eu não tava vendo nada. Tinha uma névoa muito densa na estrada. Então, é uma estrada que geralmente eu dirijo 120 por hora, eu tava dirigindo 90, 100 por hora, porque eu tava com muito medo. Então, tá assim hoje. Uma coisa que me falavam, assim que eu cheguei aqui, né? Eu cheguei aqui em novembro, né? Ali na transição de outono para inverno. Me falaram, acho que foi meu marido ou o vizinho, não lembro mais quem falou assim. Primeira vez que eu vi neve, eu fiquei tão encantada, minha gente, tão encantada, que tem até um vídeo no meu canal do YouTube. Se você não me segue lá no YouTube, pelo amor de Deus, vai lá se inscrever. Se você estiver aprendendo holandês, claro, né? Mas também tem vários vídeos antigos meus lá, de quando eu era gordinha, né? Pra quem não sabe, eu era muito gordinha, muito fofinha antes. Então, tem vídeos lá meus e um desses vídeos, acho que é um dos vídeos mais antigos, acho que deve ter uns 12 anos esse vídeo agora, a minha reação, a primeira reação quando eu vi neve. Eu lembro que a casa do meu ex-marido, no último andar tinha tipo uma janelinha. Quem aqui mora aqui na Europa sabe que as casas que tem o telhado inclinado, geralmente eles têm uma janela assim no telhado mesmo, né, para você abrir e tal. Então eu abri, né, eu subi, abri aquela janela para ver realmente a neve lá no telhado. Então eu lembro que, gente, eu coloquei na boca. A neve tava fofinha, tinha acabado de cair, então não tinha problema. Mas eu acredito que foi o meu marido ou algum vizinho que falou pra mim, nunca coma neve amarela. Só que nunca passou pela minha cabeça o que isso significava, né. Eu sei que eles falavam isso e começavam a rir, e eu ficava igual aqueles grilinhos na minha cabeça, sabe, assim, que eu não estava entendendo nada do que eles estavam falando. Bom, eles riam e eu ria junto só por educação, até porque eu não estava entendendo nada do que eles estavam falando. Mas, claro que com o tempo a gente vai entendendo, né? E eu acho que um dia eu perguntei o que significava. E a neve amarela é uma piada, sabe aquela piada do pavê ou pra comer?
É mais ou menos uma piada desse estirpe aí. Que é, na verdade, as pessoas dizem que algumas pessoas fazem xixi, ou alguns animais fazem xixi, e a neve fica amarela. Então, eles acham engraçado falar isso pra gente. Não pode comer neve amarela e tal. Blá, blá, blá. Anyway. Agora vamos começar o episódio. Então, estão pronto pra rir de mim? Pega aí o seu cafezinho, ou se você estiver fazendo a sua academia, dê uma parada, ou faça a sua esteira mais devagar, porque agora vai começar aqui as vergonhas que eu passei. Então tá. Bom, a primeira vergonha foi... também aconteceu, assim, eu acredito que nos primeiros dias, quando eu cheguei aqui. Como eu falei, eu era uma jeca tatu, né? Não sabia nada, não dica de nada. E naquela época, eu não tinha muito acesso a vídeos no YouTube de outros youtubers que já faziam naquela época vlogs sobre a vida deles aqui. No Brasil eu não via isso, assim, não era um hábito meu entrar no YouTube para ver esse tipo de vídeo. Isso estou falando de 12 anos, 13 anos atrás, tá bom? Eu sei que existiam canais no YouTube com esse conteúdo, mas eu, Vanessa, não acessava. Então, muitas dessas dicas, muitas dessas coisas eu fui aprendendo assim, quebrando a cara mesmo. E hoje em dia a gente vê aí uma infinidade de conteúdos falando sobre hábitos europeus e etc, etc. Na época não tinha. Pois bem, eu acredito que foi um dos primeiros... Eu sempre ia para casa dos meus sogros. Logo no início, meu marido, ele tentava... às vezes ele falava... quando eu descobri, né, depois que eu me perdi daquele dia, e a minha sogra me deu o mapa da cidade, então meu marido, ele sempre falava, se estiver te sentindo sozinha, vai lá visitar minha mãe e tal, meu pai, que eles gostavam muito, assim, das minhas visitas, né, porque eu falo pra caramba. Bom, a gente se comunicava em inglês, então não era o holandês ainda na época, eu tinha acabado de chegar. Então tá, eu fui, acho que na primeira vez ou na segunda vez que eu fui sozinha de bicicleta. Eu cheguei lá e eu precisei usar o banheiro. Eu tava, na verdade, isso já foi lá pra parte já quase no finalzinho da tarde. A gente tinha passado a tarde ali tomando um café, brincado de cartas, de baralho, né, que os velhinhos aqui adoram. Eu tinha brincado de xadrez com meu sogro, né, que meu sogro adorava brincar de xadrez. E aí, lá pro final da tarde, depois de tudo, eu falei, eu vou no banheiro. Aí fui no banheiro, tava esperando o dia que chegar pra vir me buscar, mas já fui no banheiro logo. E quando... bom, fui ao banheiro, fiz o que eu tinha que fazer lá e fui me limpar. Pra quem já mora aqui, já sabe como essa história vai... Qual é a continuidade dessa história. Pra você, meu caro amigo, que não sabe, que não mora aqui na Europa, o que acontece? Quando eu me limpo e procuro o bendito cesto, eu não acho o bendito cesto. Você achou o cesto? Eu não achei. Eu não achei o cesto. Então, eu fiquei... Nossa, era uma agonia, porque eu ficava pensando, eu vou ter que abrir esses armários. Tinham armários, tinham as pias do banheiro, mas o bendito do negócio, do cesto para colocar papel, eu não achei. Nossa, minha gente, eu fiquei assim... mais uma vez, apavorada, que eu fiquei pensando, e agora? Onde é que eu vou enfiar esse papel? Então, eu fiquei lá, eu falei, quer saber? Depois, assim, alguns segundos, minutos, eu não lembro mais do quanto tempo que passou ali dentro, eu pensei, quer saber? Eu vou esperar o dia que chegar, e vou ficar aqui até ele chegar. Aí eu ficava mexendo, lavava a mão, sentava de novo, lavava a mão, sentava, e assim... lavava, fazia as coisas com aquele papel na mão. Ainda bem, minha gente, que uma parte do meu corpo tem um radar. O que significa isso? Alguém aí vai me entender. Eu só consigo fazer o número 2 quando eu tô em casa. Se eu não tô em casa, eu não consigo fazer. Então, isso aí foi o que me salvou de não ter uma vergonha ainda maior, porque não era o número 2. Então, aí eu ficava, ai meu Deus do céu, o que eu faço com esse papel? E esperando meu marido chegar. Quando eu vi o carro do meu marido estacionar e ele entrar, meu Deus, aquilo ali... assim, eu tava suando já de tanto nervoso. Quando eu ouvi o carro do meu marido na época chegar, aquilo ali me deu um alívio tão grande,
que eu falei, ainda bem, fui salva pelo gongo. Então meu marido chegou, quando eu ouvi que meu marido entrou na casa dos meus sogros, eles estavam na sala e o banheiro ficava ali na cozinha. Aí eu bati na porta do banheiro pra falar, porque o meu marido falou, cadê a Vanessa? Sei lá, ouvi ele falando meu nome. E aí eu bati na porta do banheiro, né, como quem diz, tô aqui. E aí eu chamei ele, Derek. Aí eu perguntei dele, cadê o papel? Onde é que joga isso? Porque eu ficava pensando, não acredito, minha gente, que eles se limpam e o papel, o cesto de lixo fica fora do banheiro. Isso não tem noção, não faz sentido na minha cabeça. Aí meu marido olhou e, assim, soltou um sorriso. E hoje em dia, claro que eu entendo, mas na época eu fiquei assim meio que... E aí ele falou, tem que jogar no vaso sanitário. Menina, que besteira, né? Que bobeira. Então foi isso mesmo que aconteceu comigo. Eu tive que esperar ele chegar, trancada ali no banheiro. Como eu falei, já era final de tarde, então não foi assim que eu esperei muito tempo, né? Não foi uma coisa que eu tive que esperar muito. Mas eu acho que eu ia me sentir muito desconfortável, porque eu lembro que, um certo momento, eu ouvia minha sogra andando da sala pra cozinha, e eu ficava pensando, ai meu Deus do céu, ela deve estar se perguntando, aconteceu alguma coisa com a menina que ela não sai desse banheiro. Mas ainda bem que ela não foi realmente ali perguntar, porque eu ia ficar com muito mais vergonha. E o meu marido chegou, né, bem mais rápido e tal. Então, esse foi o perrengue número 1. Tá? Desde aí não esqueci mais, e isso foi muito engraçado, foi muito tragicômico também. Então, o número, digamos, a gafe número 2 foi que, no início, os meus sogros achavam que eu tinha um problema de fala. Então, eles nunca chegaram a falar isso pra mim, mas falaram pro meu marido, e o meu marido veio conversar comigo. No Brasil, assim, de onde eu venho, mas eu acredito que isso no Brasil inteiro seja assim. Se alguém pergunta alguma coisa pra você, fala assim, fulana, você quer um copo de água? Você quer um copo de café? Geralmente eu tô no meio da minha família, falo, aham. Ai, minha gente, que vergonha. E eu lembro que o meu marido falou pra mim, na época, ele perguntou se eu tinha algum problema de fala, né? Porque ele dizia, não sabe falar essa palavra, ou você não sabe falar o sim, né? O yes, não sei nem o que se passou pela cabeça dele. Mas eu fiquei assim, eu lembro que... Aí eu perguntei, mas por quê? Aí ele fez uma pergunta, né, pra mim, falando que quando eu falo sim, eu emito um som em vez de falar uma palavra. E na verdade era o do português. Que pra eles aqui digamos assim, não é bem aceitável, tá bom? Pra você que tá vindo pra cá, saiba disso. Se eles te fizerem uma pergunta, responda com sim ou não, ou ya, ou ne, ou si, no, sei lá, qual a língua que você tá falando, yes, no, sempre responda com as palavras, porque pra eles é muito estranho a gente usar esse tipo de onomatopeia, não sei como é que chama isso, mas esses cacoetes linguísticos, né? Isso aí eles não vão entender, né? Eu achei muito engraçado que eles acharam que eu tinha algum problema de fala ou alguma coisa assim. Mas bom, esses foram os que eu aprendi com os meus sogros, né? As coisas que eu passei com os meus sogros. E agora eu vou falar de uma outra gafe que aconteceu no curso de Inburgering, né? Que é um curso de integração aqui na Bélgica. Eu lembro que eu podia escolher entre fazer esse curso de Inburgering, que é a integração em Bruxelas, em português, ou aqui em Capellen mesmo, onde eu morava, mas em inglês. Para isso eu tive que fazer uma prova ali básica de inglês, só para saber realmente se eu ia conseguir entender o curso, né? Porque era totalmente em inglês. Eu tinha na época eu tinha o inglês básico. Eu nunca fiz cursinho de inglês, cursinho de idioma, nunca tinha feito. Era pobre de marré de si, então não tinha nem dinheiro para fazer isso. Então eu tive que aprender o inglês sozinha. Aí eu lembro que eu tinha pessoas de vários países e tinha pessoas, sei lá, do Afeganistão, da Polônia, na época, uma Ucraína também na época, e tinha um cara muito bacana, assim, sabe? Eu esqueci, acho que é Didier o nome dele.
pense num cara bacana, um negão, assim, nossa, gente boa demais. E é assim, ele chegava nos lugares e todo mundo, assim, sabe, se animava, era maravilhoso, eu gostava muito dele. E eu lembro que eu, quando ele perguntava alguma coisa e eu não ouvia, eu falava assim em inglês: What? Que significa o quê? Pra gente em português, se alguém fala alguma coisa e você não entende, você fala o quê? Não é uma coisa assim tão. Não é uma falta de educação, né? Se alguém, sei lá, se eu falo alguma coisa pra alguém, a pessoa fala o quê? Aí eu repito pra pessoa. Não é uma coisa que eu vou ficar, ai meu Deus, que pessoa mal educada. Mas eu lembro que esse Didier, eu acredito que era assim o nome dele, faz muito tempo, ele. Ele falou o quê, o quê? Eu lembro que ele falava, eu não sei, eu acho que ele era da Angola, eu não tô lembrado, mas ele falava português também. Aí ele falou, olha, Vanessa, deixa eu te falar uma coisa. Eu vi que tu acabou de chegar aqui, né? Aqui a gente não fala what. What? Isso aí é uma falta de educação? Isso é uma falta de educação? Você tem que falar sorry, excuse me. Você tem que usar essas palavras para você poder perguntar se você não entendeu alguma coisa. Então foi uma gafe assim, mas que alguém me corrigiu e desde esse dia eu nunca mais me esqueci disso. Toda vez que alguém fala alguma coisa que eu não entendo, já vem o sorry aqui automático na minha boca, né? Mas isso foi uma gafe que eu vejo como uma gafe, mas eu vejo também como uma lição, né? Desde aí nunca mais cometi esse erro. Então, até aqui contei pra vocês, né? A questão das gafes e etc. Agora, como eu quero fazer desse podcast um tipo de história da minha vida aqui, eu vou contar pra vocês um pouco agora, nessa segunda parte desse podcast, desse episódio, como foi, digamos assim, a partir do momento que eu fiz aquela, né, desde a história da janela, dessas coisas, né, que eu me perdi com a bicicleta. Então agora eu vou dar continuação à história, né, essa storyline. Então, como eu falei, eu cheguei aqui no outono e inverno, e um dos primeiros passeios que eu fiz foi no Parque de Braschaat. Gente, é um lugar lindo. Se você mora aqui na Bélgica, você tem que conhecer. É um dos parques lindos. Tem um castelo maravilhoso. Parece que você está num conto de fadas, de tão lindo que esse parque é. Braschaat, eu vou aqui falar como é que se escreve. Braschaat. É uma municipalidade aqui próximo, na província de Antuérpia, próximo de Capellen. E é uma dica aí para você que quer visitar um parque lindo com... O parque, na verdade, ele parece que ele foi todo projetado, sabe? Ele é muito bonito, tem vários lugares, assim, principalmente na primavera e no verão. É perfeito para você fazer fotos de casamento, fotos de batizado, ensaios fotográficos no geral, porque ele é muito lindo, né? Eles fizeram ali uma mescla de várias plantas e flores ornamentais muito lindo. Então é uma dica aí que eu deixo para você que mora na Bélgica, ou que mora, sei lá, no sul da Holanda e quer visitar aqui o norte da Bélgica. Então, uma dica. Agora vamos pular para a parte burocrática da minha vida, assim que eu cheguei aqui. Cheguei aqui com a minha passagem de 3 meses, né? Que foi aquele migué lá que a gente deu. Não migué, mas muitas pessoas fazem isso, né? Vem pra cá com a passagem, né, de ida e volta pra ficar aqui 3 meses, que é o termo legal pra ficar na Europa, né? Sendo brasileiro, sem precisar do visto, 3 meses. Só que como eu tinha a intenção de casar, a gente teve que ir na comuna, né? Ir na prefeitura, digamos assim, fazer a minha inscrição, fazer a nossa inscrição pra fazer o pedido de casamento. Ir na prefeitura, depois dessa primeira vez, se tornou um hábito pra gente. É uma coisa que eu vou falar aqui pra vocês, falando da minha experiência. Nós fomos a primeira vez pra dizer que nós tínhamos intenção de casar. E depois daí, minha gente, foi só ladeira abaixo. Porque quase toda semana, 3 vezes por semana, a gente tava indo na prefeitura pra ver a questão de papel, pra ver questão de tudo, assim, de tudo nós íamos lá pra conseguir mais informações. Porque meu marido nunca tinha casado, né? Assim, ainda mais casado com uma estrangeira, então ele também precisava ali das informações
Então, hoje em dia eu vejo que tem muito mais informações online sobre tudo do que na época. Na época as informações eram bem mais... as informações a gente conseguia mais na prefeitura do que na internet. Hoje em dia eu percebo que essa tendência, né, virou totalmente 180 graus, né? Porque agora você encontra mais informações na internet do que você ir para Rimentas, vou dizer assim. Então, nossos primeiros semanas, meses aqui foram não vou dizer integralmente, mas boa parte deles foi organizando os papéis para marcar o casamento, e etc, etc, etc. Eu lembro que eu precisei de alguns documentos, como a declaração de estado civil, certidão de nascimento, e também tem um outro documento que a gente tem que pedir, que é tipo o registro da certidão de nascimento no cartório. É um documento que eu esqueci até o nome, que não é só o registro que eles pedem, mas também esse documentozinho aí do livro do cartório que eles pedem, uma cópia do livro. Então, esses papéis tinham que estar prontos dentro desse período que eu tinha para ficar aqui legalizada. A partir do momento que eu tivesse ilegal aqui, esse processo ou não ia para frente. Eu não estou bem lembrada, tá, minha gente? Mas eu acredito que ou não ia para frente ou seria mais difícil, porque aí eu estaria ilegal aqui. Pois bem, tínhamos 3 meses. E eu lembro que em Manaus não tem uma embaixada. Nós temos um consulado, mas nós não temos uma embaixada. Então, o que aconteceu? Os meus papéis tinham que ter o selo da embaixada, se eu não me engano, ou algo do tipo. Então, como que a gente ia fazer para levar esses documentos, sendo que a embaixada mais próxima de Manaus era em Brasília? Eu sei... Não foi... Calma, gente, calma. Tô lembrando aqui, tá chegando aqui. Não era a embaixada, era o Itamaraty, se eu não me engano, era o Itamaraty. Não sei. Minha mãe, se estiver ouvindo, alguém vai lembrar do que eu tô falando. Mas, bom, não é importante. É importante agora saber que eu tinha que ir para Brasília para levar esses documentos para serem lá, terem um carimbo de alguém lá. Então, ainda bem que o meu tio Célio, um beijo, se ele estiver ouvindo, se alguém estiver ouvindo seu podcast, né, mostrar para ele, um beijo, tio, porque o meu tio, ele salvou a minha pele naquele momento, né, ele viajou até Brasília para fazer essa parte burocrática, digamos assim, para poder enviar os documentos pra gente. Minha gente, isso foi só o começo, porque meu tio foi para Brasília, fez tudo o que tinha que fazer direitinho, maravilhoso, meu tio, enviou os documentos por correio pra gente, e esses documentos ficaram perdidos pelo caminho. Tô falando que, sei lá, parece que uma coisa comigo sempre tem que... Eu sempre espero que alguma coisa dê errado, sabe? Tanto que eu nem começo as coisas com muita expectativa, porque eu sei, vai dar merda em algum ponto dessa história. Mas eu sei que nesse dia eu rodei a baiana, né? Desceu a brasileira. E porque meu tio mandou os documentos, mandou tudo certinho, a gente também recebeu um código de rastreamento e os documentos não chegavam. Pois eu liguei, era pra FedEx na época, se eu não me engano. Liguei pra FedEx e pedi até o número do motorista que tava levando os documentos, pra vocês terem uma ideia. Acabou chegando, levamos os papéis pra comuna. E também tinha que esperar alguns dias, se eu não me engano, pra ver se esses papéis estavam em ordem, se eles aceitavam e tal. Depois que eles aceitaram esses papéis, todos os papéis, né? Olha só, tem que levar para fazer esse carimbo. Depois que você recebe esses papéis aqui na Bélgica, você tem que levar eles para fazer uma tradução juramentada. Também caro pra cacete, tá? Se prepare logo aí o bolso se você tiver com planos de casar aqui com um estrangeiro, porque E aí, nós fomos, né? Conseguimos um escritório para fazer a tradução juramentada. Fizemos a tradução juramentada, levamos os papéis para a prefeitura e aí eles me deram um papelzinho que era tipo assim, intenção de casar. Então eu não podia sair do país até a data do casamento. Eu estava ali, até a data do casamento eu tinha, digamos assim, eu estava legal no país. Porque, né, nós iríamos casar e etc. E aí... Depois que a gente recebeu esse papel de intenção de casamento, veio a polícia, veio me visitar na casa do meu ex-marido
E eu lembro que eu estava muito nervosa, porque é uma coisa que me falavam muito que acontece até hoje em dia, é que moças, né, de outros países, Tailândia, Brasil, México, etc., que elas vêm aqui para Europa para casar com estrangeiros só para conseguir o visto. Acontece também nos Estados Unidos e etc. Então, meio que aconteceu isso nessa época, de as pessoas estarem falando e tal, que aqui eles eram muito rigorosos, né, para que não acontecesse isso, né, para que não acontecesse um casamento por conveniência. Então, a polícia veio, fizeram perguntas, por exemplo, eles perguntaram o que o meu marido fazia, meu noivo na época, né, que ele fazia de trabalho. Ele perguntou também onde meus sogros, quem eram os meus sogros, onde eles moravam. E ainda bem que, apesar do meu inglês muito the books on the table, eu conseguia responder todas essas perguntas. E até o endereço, eu lembro que eu dei o endereço dos meus sogros, né? Era um nome muito esdrúxulo, o nome da rua deles, e mesmo assim eu consegui dar o endereço para eles. E também o número do telefone, né? Eles ligaram pro meu marido, ou eles, ou eu liguei, eu não lembro. Liguei, né, pra dizer, olha, o policial tá aqui e tal, porque nem tudo o policial que veio me ver, nem tudo ele falou pra mim. Ele falou a maior parte das informações, ele deu pro meu marido. E aí, pronto, terminou aí. E a gente, então, marcou a data do casamento. Eu tô falando, eu cheguei aqui em novembro de 2012, pra vocês terem uma ideia, tá? E eu casei em final de março, 23 de março de 2013. Então você já conta aí 5 meses para passar todo esse perrengue de esperar, de administração, burocracia, vai para Brasília, volta, manda o documento lá do Brasil para cá. Então, em questão de burocracia, aqui foi bem complicado para mim, tá bom? Eu não sei como é que isso é hoje, mas na época eu lembro que foi uma das coisas assim que mais me deu dor de cabeça, que não me deixava relaxar no início, digamos assim. Eu sempre estava ali muito estressada, angustiada, porque é tipo assim, se eu não conseguisse, olha só, o meu visto era de 3 meses, então queria dizer o que dizia que eu tinha que ir embora em fevereiro de volta. E esse papel de intenção de casamento me deu o direito de ficar aqui, né, a partir de fevereiro até março, né, de ficar esse período que eu ficaria ilegal. Ele meio que me deu esse direito de ficar aqui legalizada, esse papelzinho. Então, quando eu saía, meu Deus, esse papelzinho era a primeira coisa que eu enfiava na minha bolsa para poder sair, porque realmente era muito importante. Então é isso. Foram os meus primeiros dias. Essas foram as minhas primeiras experiências. E no próximo episódio eu quero contar um pouco sobre como foi o meu casamento, que foi uma das melhores experiências, memórias que eu tive. Eu quero contar para vocês como foi comprar um vestido, como foi organizar tudo e a festa surpresa que eu tive no dia do meu casamento. E também como que nesses primeiros meses eu comecei a fazer vídeos para o YouTube. Mais uma vez, se você não me segue no YouTube, vai lá, eu vou deixar talvez aqui em algum lugar o meu canal, mas é só procurar. Eu vou tentar deixar aqui o link do canal para você procurar. E lá no canal, se você procurar por vídeos antigos, vai ter alguns vídeos meus antigos lá. Muitos deles já estão no privado, né? Porque eram vídeos que eu fazia com meu ex, etc. Então não cabe aqui mais deixar eles abertos. Mas tem outros vídeos lá de eu falando da vida aqui na Bélgica no início. Então, nesse iniciozinho, eu comecei a assistir vídeos de YouTube, acompanhar outros YouTubers também. Na época, eu lembro que vários dos YouTubers hoje, que são muito grandes, na época eram canais bem pequenos, assim, com 1000 e poucos seguidores, né? Que o YouTube não era o que é hoje. Então, era muito bacana naquela época, porque você conversava com essas pessoas, assim, de forma mais leve, descontraída. Não tinha aquela coisa do comercial, sabe, atrás. O que é normal, né, gente? Não vamos ser hipócrita. Quando a pessoa cresce e tem números aí exorbitantes, claro que a pessoa vai criar ali um branding,
né, vai criar ali uma marca de si, digamos assim. Então, mas naquela época não, o YouTube ele era muito mais caseiro, muito mais assim para você conversar mesmo com outras pessoas, trocar experiências. Na época tinham as tags, que não existe mais, eu acredito, que a gente fazia tag disso, daquilo, né? Então era muito divertido, muito, muito divertido. Você vê hoje Bianca Andrade, por exemplo, né? Naquela época era menor, né? Era mais acessível, digamos assim, o canal dela. Então, essas grandes aí, grandes blogueiras na época. E na época eu lembro que só tinha, para quem conhece as maquiagens da Bruna Tavares, era só um blog. Eu nem sabia quem era a Bruna Tavares, nunca tinha visto ela, assim, nunca tinha visto foto. Na verdade, foto sim, né? Mas eu nunca tinha visto ela falando num vídeo, por exemplo. Eram só fotos de que ensinavam como você se maquiar. Então é isso. Eu, através do YouTube, encontrei pessoas, a Elida, que até hoje é uma amiga. Beijo, Elida. Eu tô aqui ainda. Então, foi a pessoa que eu conheci através do YouTube e ela também foi no meu casamento, né? Eu vou contar essas coisas aí no outro episódio. Mas eu tô deixando aqui um gostinho pra vocês pra saber o que vem no próximo episódio, sabe? Então é isso. Conheci a Elida, conheci outras pessoas também através do YouTube. E eu comecei também fazendo vlogs, explicando coisas, né? Então, se você tiver interesse. E lá nesse canal do YouTube, hoje em dia, eu trabalho só com. Eu ensino brasileiros que moram aqui a falar holandês. Então, é um outro nicho, digamos assim, de conteúdo. É um nicho que é muito menor, é muito mais assim um hobby do que qualquer outra coisa, sabe? Então é isso. No próximo episódio, mais uma vez, vou falar sobre o meu casamento, o que aconteceu depois. Vou falar também sobre os papéis, né? Qual foi o cartão que eu recebi para ficar aqui, né? Qual foi o visa, digamos assim, o visa que eu obtive depois de casar. Quanto tempo durou cada visa, cada cartão. E é isso. Vou falar mais sobre a questão da vida aqui, da parte burocrática e também outras coisas legaisinhas e apimentadas que eu vou contar pra vocês. Que eu já deixei aqui na agulha pra contar no próximo episódio, porque senão eu falo tudo e não tem mais história pra contar pro resto. Tá bom? Um beijo pra vocês, um ótimo final de semana. Eu espero que esse aqui tenha sido mais um episódio que tenha feito companhia pra você enquanto você treina, enquanto você toma o seu café, enquanto você arruma a sua casa. E eu queria muito também falar aqui que em um dos próximos episódios, se não for episódio falando da minha vida aqui, eu vou colocar como extra, que eu quero muito fazer entrevistas com brasileiros que moram aqui, dando dicas para você que ou quer vir para cá ou que acabou de chegar aqui. Então, ainda estou aí planejando algumas, né? Já estou conversando com algumas pessoas que vêm aqui para falar perrengue, vêm para falar de como eles chegaram aqui, como eles se legalizaram e etc, etc, etc. Mas assim, focado para o público brasileiro que mora aqui e quer obter mais informações sobre Bélgica, legalização, documento, etc. Tá bom? Quando eu conseguir esse episódio, eu vou dar um oi para vocês pelo YouTube ou pelo Instagram ou pelo TikTok para explicar para vocês quando e como. E outra coisa também que eu quero pedir para vocês que tá me ouvindo, se você tiver qualquer pergunta pra mim, da minha vida, né? Querer saber mais fofoca da minha vida, você pode me mandar pelo WhatsApp, se você me conhece pessoalmente, claro, ou então me manda pelas minhas redes sociais, tá? O meu TikTok é @VMA653 e o meu Instagram é mais difícil, é @aprendervlams. Vlams, você escreve VLAAMS. Não sei se vai dar, mas eu vou tentar deixar aqui na descrição desse episódio para você também. Então é isso. Me envie seus stories, me envie seus áudios, suas perguntas através dessas redes sociais. Eu não sei se aqui no Spotify é possível você deixar um comentário, mas se você quiser também deixar aqui no comentário a sua pergunta, eu vou querer muito saber e vou responder a sua pergunta no próximo episódio, tá bom? Então é isso, minha gente. Eu tô aqui sendo prolixa de novo. Depois eu venho contando mais causos e histórias pra vocês, tá bom? Um ótimo final de semana e